em ensino de geografia, GESTGEL, né? E aí gostaríamos de saudar os professores, né, que estão aqui presentes, colegas do Departamento de Geociências, professores da educação básica, né? E também aos queridos estudantes, né, do curso de licenciatura em Geografia, né, da Universidade Regional do Cariri, bem como das demais instituições do Ceará, né, e do Brasil que estão aqui nos acompanhando, né. Gostaríamos também de ressaltar, né, a importância que esses momentos, né, os dedos de prosa, estão tendo para o fortalecimento, né, do curso de licenciatura, né, em Geografia da Universidade Regional do Cariri, né, e dizer da alegria que é estar, né, com vocês, nisso que a gente chama de prosa, né, para sair um pouco dessa ideia de palestra fechada, né, mas a ideia é que a gente possa prosear, possa dialogar, possa discutir um pouco sobre o ensino de geografia, né. E hoje nós temos a honra, né, o prazer de poder ouvir, né, ter a oportunidade de ouvir, né, uma das grandes referências, né, para o ensino de geografia, bem como para a formação de professores, que é o professor Antônio Carlos Pinheiro, né, da Universidade Federal da Paraíba, né. Nesse sentido, né, a fim de melhor organizar a dinâmica da nossa prosa, né, o professor Antônio terá um tempo, né, estimado de 40 minutos, viu, professor, para explanar, proferir sua fala. E ao final da fala do professor Antônio, será aberto um momento para interação com os participantes, né? Então, quem desejar realizar alguma pergunta ao professor Antônio, fique atento ao chat, né? Faça sua inscrição pelo chat, né? É só inserir o nome, e aí o professor Antônio Marcos, né, juntamente com a discente Aline, estarão atentos para anotar o nome de vocês. E aí o microfone será aberto e vocês podem realizar a pergunta, fazer a pergunta, e para os que não se sentirem bem verbalmente, né, podem escrever a pergunta no chat e que a gente vai acompanhar e repassar ao professor, né. Também informamos que o evento, né, o nosso dedo de prosa, né, haverá certificação, e aí fiquem também atentos ao chat, né, pois ao longo da nossa prosa, as alunas Sâmia e Aledna Kelly, né, estarão inserindo um link, né, contendo o formulário para a solicitação dessa certificação, tá certo? E aí um outro informe importante, né, pedimos por gentileza, né, para que os participantes mantenham as câmeras e os microfones desligados para melhor andamento e encaminhamento da nossa prosa, né? E aí, nesse momento, para dar as boas-vindas, né, ao professor Antônio Carlos, gostaria de convidar a professora Maria Soares da Cunha, né, professora do Departamento de Geociências, né, e numa experiência de gestão colegiada, né, também coordenadora do Laboratório de Ensino de Geografia, junto comigo, professora Adeliane, junto com o professor Francisco Edmar e também com o professor Antônio Marcos. Então, boa noite, Maria, seja muito bem-vinda. Então, boa noite, né? Como a Adeliane já falou, eu sou a professora Maria Soares, né? E cumprimento vocês que chegam aqui para prosear conosco, né? Todos nós que construímos, né, o Laboratório de Ensino de Geografia, o LEG, e também o GESTGEL, né, que é o Grupo de Estudo e Trabalho do Ensino de Geografia. Como já foi dito, né, hoje nós estamos dando sequência aos nossos alegres e proveitosos encontros virtuais, né? Esse é o nosso terceiro encontro. E também, ao mesmo tempo, continuamos festejando, né, a chegada aos 10 anos do nosso LEG, da URCA. Temos a grata satisfação hoje, né, de contar com o professor Antônio Carlos Pinheiro, que já tem uma história, né, de contribuição com a nossa universidade, né. Vou lembrar aqui, mais recente, né,
a contribuição, a colaboração no EREPEG, né, que foi sediado aqui na URCA, e também, né, a nossa participação conjunta em banca para efetivo, né, do setor de prática de ensino da URCA, quando ele também deu a sua contribuição. Hoje, né, todos já sabem, nós teremos a companhia da querida Adeliane, né, que vai fazer a mediação. A Adeliane, ela é egressa do nosso curso de licenciatura em Geografia, tem uma história muito comprometida, né, no curso. Ela foi uma monitora, né, trabalhou comigo de forma muito efetiva. Ela foi do PIBID também, do curso de Geografia, e desde a graduação, quanto, né, a fase do mestrado em Sobral, a Adeliane nunca se distanciou aqui, nem da URCA, né, e nem do LEG. Então, sempre nos acompanhando nos momentos alegres, nos momentos mais desafiadores. E agora, né, eu agradeço, né, em nome da gestão colegiada, o aceite do convite, professor Antônio, por estar aqui conosco. E, né, como a Adeliane já falou, hoje, né, o LEG, ele tem uma gestão colegiada. Então, nós trabalhamos juntos, eu, professora Maria Soares, e também, né, nossos queridos professores que trabalham de forma valiosa, né, para esse momento e todas as atividades que nós nos lançamos, que é o professor Francisco Edmar de Souza Silva, a professora Adeliane Vieira de Oliveira e o professor Antônio Marcos Gomes da Silva. E nós também não podemos, né, deixar de mencionar o envolvimento, o comprometimento da professora Antônia Carlos, né, da Silva, que tem, fazendo doutorado, está no doutorado, mas tem nos ajudado muito, né, em todas as atividades que nós temos nos lançado enquanto LEG, certo? E aí, para finalizar, né, eu gostaria também, né, nesse início de prosa, né, agradecer os vários alunos que têm nos ajudado em vários momentos dessa atividade, tanto no planejamento, como na divulgação, como nessa fase agora, né, de execução, e também no momento posterior. Eu não vou colocar aqui os nomes para Deus me defenda de esquecer o nome dos que estão ajudando muito, né? E também falar da alegria, né, olhando aqui para aqueles que estão conosco nessa noite, né, a chegada de muitas alunas aqui do nosso curso, alunos, egressos, né, que terminaram recentemente. Nós temos aqui também ex-alunos que hoje são colegas de profissão, né, são professores de geografia, tanto na região do Cariri, como também fora. Agradecer àqueles, né, que estão do próprio curso, né, que trabalham aqui conosco na URCA, e aqueles também que estão chegando, vindo de outras instituições, ligados a várias secretarias. Então, sejam muito bem-vindos. E aí, né, só colocar que hoje, né, o mote da nossa prosa, né, é a produção, o livro, né, do professor Antônio Carlos Pinheiro, e aproveito para convidá-los, porque esse material, que é um excelente material de estudo, é o que nós estamos iniciando, né, as atividades no Gestigel. Começamos na quinta-feira e aproveitamos para convidar aqueles que querem conosco, né, partilhar das discussões que esse livro, né, pode desencadear. Então, bora lá, né, começar a nossa prosa. Volto a palavra para a Adeliane. Isso mesmo, professora Maria, é um momento, assim, de muita alegria, né, poder compartilhar esse momento, né, e conversar, dialogar, né, e aí, como foi falado anteriormente, né, temos a honra de ter uma grande referência, né, para o ensino de geografia, né, é o professor que é graduado em Estudos Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras de Bragança, graduado em Geografia pela Faculdade de Ciências e Letras
pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e mestre em Educação pela mesma instituição, né? Doutor em Geociências, né, pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, né? E diante da vasta experiência que o professor Antônio Carlos possui, né, ele é atualmente professor do Departamento de Geociências, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba, né? E como nos escreveu Rubem Alves, ensinar é um exercício de imortalidade, né? De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra, né? Então, é nesse clima de aprender, nesse clima de ensinar, que convidamos o professor Antônio Carlos Pinheiro para uma prosa sobre lugares de professores, vivências, formação e práticas docentes nos anos iniciais do ensino fundamental. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigada por aceitar prosear conosco. Boa noite a todos e a todas. Desculpa que eu estou com uma gata querendo passar aqui. Eu quero agradecer, né, pelo convite, tá? E já pedir desculpas, porque eu fiquei enrolado aqui com o computador, porque eu já até estou com dois já, mas tem hora que eles travam os dois. Eu estou, inclusive, no celular, porque estava evitando, mas é o que está funcionando, tá? Mas acho que está dando. Estão me ouvindo bem, me vendo? Sim. Estamos sim, professor. Então tá bom. Bom, primeira coisa, deixa eu marcar o tempo aqui, né? Bom, primeira coisa, então, eu entendi que pelo convite, né, a nossa discussão vai centrar em torno do livro, né? E eu, inclusive, encaminhei, né, para a professora Antônia Carlos, para ela espalhar o livro, até porque o livro já está digital e eu não tenho pretensão nenhuma em ganhar dinheiro, tá? Então eu quero que as pessoas leiam, não que o livro seja maravilhoso, mas que leiam porque, sei lá, pode criticar também, não tem problema não. Não sou uma pessoa, né, que me preocupo com isso. Bom, em relação ao livro, então, eu já vou começar e aí, viu, vocês podem... Claro, eu falo, mas depois vocês podem perguntar à vontade e também me dar um toque aí se eu estiver passando do tempo, tá bom? Eu estou marcando aqui, mas às vezes a gente se empolga, né? E é isso. Vamos lá, então. Bom, esse livro é o seguinte, ele foi escrito, na verdade, ele foi um relatório de pós-doutorado. Então, o que acontece? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma análise de uma experiência que eu já tinha realizado. Aí, quando chegou no doutorado, eu acabei fazendo uma pesquisa com base em documentos, então, uma pesquisa documental. Aí eu sentia muita falta, porque eu já orientava, né, em iniciação, TCC, mestrado, doutorado, doutorado acho que eu estava começando. E aí eu sentia um pouco de falta de ter feito uma pesquisa ir a campo, entrevista, sabe? Porque eu orientava os alunos que faziam isso e eu mesmo não tinha feito, né? Tinha feito pequenas pesquisas, mas eu quero uma pesquisa maior. E aí eu decidi, então, que o pós-doutorado seria essa pesquisa. Então, foi o que ocorreu. Eu escolhi professores que eles já eram professores, porém, eles eram professores dos anos iniciais, o fundamental, mas eles não tinham a pedagogia, eles tinham feito o antigo curso magistério, que é de nível de ensino médio, né? E aí eles voltaram para a universidade fazer o curso de pedagogia para ter o diploma. Mas eles nunca deixaram de ser professores, mesmo quando eles estavam dando aula, né? Mesmo quando eles estavam cursando, melhor, a pedagogia. E aí, mas eu preferi escolher professores que tivessem feito, que eram professores antes, mas que fizeram o curso e que voltaram a ser professores, né? E aí eu resolvi fazer as entrevistas, né? Levando em conta a história de vida deles, a história de vida escolar, a formação que eles tiveram na escola, depois a formação do ensino superior
e a prática deles como professores. E a prática deles não aconteceu pós o curso de pedagogia, mas ela já existia. Embora dos 4, tinha professores jovens, mas eles, jovens assim, né, em torno de 30 anos, mas eles tinham feito o curso do magistério, que hoje ainda existe em alguns lugares, mas que, em geral, para as pessoas darem aula nos anos iniciais, elas têm que fazer pedagogia, né? Então foi isso, eu queria saber toda a história. Aí eu me aproximei dos estudos autobiográficos, né? E em especial a história de vida, e comecei a trabalhar, ao mesmo tempo que eu estudava, né, sobre a autobiografia, eu comecei a colher os depoimentos. Eles foram muito gentis, porque eles aceitaram me dar outros depoimentos, porque eu também, quando comecei a transcrever, eu fiz a opção de fazer a transcrição, porque eu queria, inclusive, que aquilo que eu internalizasse muito. Então, é uma sugestão até que eu faço, quem está fazendo pesquisa e está colhendo entrevistas no estilo, né, de gravando, está gravando, é trabalhoso, mas é importante, eu acredito, você transcrever. Porque às vezes a pessoa paga para outro transcrever, tudo bem, é uma alternativa, mas ao você escrever, você já vai tratando, vai lendo e vai rememorando, né, o que o sujeito falou. Porque a pesquisa, os estudos autobiográficos, ele trabalha com a memória, né, ele trabalha com as narrativas. Então, a memória ela é fundamental. Então, quando você está ouvindo a memória do outro, você também está memorizando, de alguma forma, né? Então, não deixa de ser também um exercício a mais para aquele que está pesquisando. Se o objetivo é outro, não vejo nenhum problema. Mas para mim foi importante. Então, eu ouvi, eu transcrevi, né, o que eles me deram de depoimento, e a partir daí eu comecei a pensar sobre, né? Então, na verdade, como eu não tinha, mas isso hoje eu acredito também, né? Eu pensei comigo, eu que vou fazer o trabalho, não passou, quer dizer, passou por comitês, evidente, que para eu fazer o pós-doc na USP, pelo menos lá, eles foram rigorosos, eu tive que apresentar projeto, eles analisaram para aprovar aquela coisa. Porém, eu tinha liberdade, mas isso também considero que todos temos. Porque quando a gente começa uma pesquisa, aquilo que a gente coloca lá, inclusive com objetivo, é para nos orientar, para para a gente poder caminhar. Porém, não tem problema nenhum a gente alterar no caminho, né? E outra coisa também é que os próprios depoimentos dos professores eles foram definindo a estrutura do meu trabalho. Eu tinha só definido antes, que era a trajetória escolar, acadêmica e práticas, né? Porém, quando eu comecei a ler, que eu fui encontrando, que eu fui organizando o trabalho, né? Montando, criando os itens, e assim por diante, né? Interessante que, como eu falei, eles eram professores já, né? Mesmo antes de ter feito curso superior, e algumas coisas ficaram muito... se eu estiver falando rápido, viu, você pode falar para um pouco e vai mais devagar. Está dando para entender? Bom, para não ficar demorando, eu vou continuar. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer perguntas que, inclusive, para eles, que as respostas que eles davam me faziam a questionar também a minha própria formação escolar. Então, é muito interessante que os estudos autobiográficos, eles permitem uma reflexão, não só daquele que é pesquisado, como aquele que pesquisa. Então, isso eu acho extremamente interessante, embora eu acho que outras modalidades também possibilitem isso. Mas você está trabalhando com a vida e a existência das pessoas. E como eu estou estudando, né, algo que também eu sou, que é o professor, é evidente que eu comecei a ficar refletindo muito sobre, né? Então, eu lembro que eu começava a perguntar para eles
Primeiro, para fazer aquelas perguntas, o que eles lembram da escola? Eu não vou entrar em detalhes, né, porque vocês devem ter lido. O que vocês lembram da escola e desde lá que eles entraram na escola. Uma coisa que é interessante que eles lembravam muito da escola, e depois eu fiquei pensando comigo mesmo, né, o que eu lembro da escola. Em geral, a gente lembra de alguns fatos, né? Lembra das festinhas, das brincadeiras, ou de uma desgraça, coisas assim que saem um pouco fora daquilo que a gente está acostumado, ou da rotina, né? Que sai um pouco fora da rotina, a gente guarda. A rotina, não. E a rotina é exatamente aquilo que impera, né? Que é a professora trazendo a matéria, manda abrir o caderno. Você vai internalizando isso com o tempo. Você, aluno, o professor faz isso também. E muitas vezes isso tudo a gente não vai guardando. Agora, a minha preocupação também, quando eu perguntava, era querer saber como que eles aprenderam as coisas. Porque se o cara teve, sei lá nos anos iniciais, mais ou menos, né, nos finais dos anos iniciais, já entrou geografia, ou pelo menos conteúdos de geografia. Aí depois, no que a gente hoje chama de sexto ano, a matéria a geografia já entra, né, como disciplina. Aí, isso, mesmo que tenha pouca hora em relação a português, matemática, etc., mas ela está presente, né? Ela está lá, toda semana aparece, né? E aí a minha preocupação, como que a gente aprende isso tudo? Daí eu sempre fazia essa pergunta, como que vocês aprenderam geografia? Então é interessante que os relatos que eles falavam, sobre como aprenderam, eram muito semelhantes, inclusive, né? Tudo foi muito semelhante. Houveram poucas coisas diferentes. É interessante isso. Inclusive dessas semelhantes, coisas que eu não estava esperando. Mas, por exemplo, daí eu perguntava e era exatamente isso. Quer dizer, o que eles lembravam para dizer sobre as aulas de geografia era quando a professora ou algum professor fez alguma atividade fora daquilo que a gente chama da rotina. Mas, provavelmente, quando a gente pega um livro didático, quem aqui já está dando aula sabe disso, esses livros didáticos, tem alguns, inclusive, que são carregados de conceitos, definições, de informações. Então, fico pensando, em termos de quantidade, quanto de informação, quantos conceitos passaram pela nossa vida por meio das aulas dos livros e quantos deles, de fato, nós internalizamos. Mas é interessante que, em geral, né, as respostas que eles davam, do que eles lembram, do que eles... era relacionado a alguma coisa que a professora fez diferente daquilo que era a rotina, que é a rotina da escola. A escola tem uma rotina que a gente já até sabe como é, né? Tanto nós, professores, como os alunos. Vamos supor que eu vá dar aula agora numa escola básica, estadual aqui de João Pessoa. Quer dizer, eu não sei se continua, mas eu acho que continua, porque tem certas práticas na escola que existem há 20 anos, algumas há 30, algumas 50, algumas 100 anos, né? Então, algumas mudaram e algumas permanecem. Então, é evidente que eu imagino que eu vou chegar na sala de aula, vou entrar. Claro que eu não sei, né? Eu estou falando que faz muito tempo que eu não sou professor da escola básica. Eu espero que eu entre, que eles sentem, que olhem para minha cara, que eu fale bom dia. Eu acho que mais ou menos essas coisas ainda existem, né? Mais ou menos, porque quem lê o livro, eu coloco também um pouquinho, algumas experiências, algumas passagens da minha vida, e eu coloco lá um relato das primeiras experiências, né, que eu tive dando aula. E eu surtei na sala de aula, né? Eu surtei, tive um ataque lá, que durou, sei lá, nem lembro quanto tempo durou isso, sinceramente, mas que foi o suficiente para rasgar livro, aquela história toda. Quem leu
deve ter passado por essa parte. Agora, os professores que eu entrevistei, nenhum deles surtaram. Exatamente na sala de aula, não, né? Tinha um deles que tinha problemas sérios, né? Que ele adquiriu sérios problemas psicológicos, e ele, inclusive, quando eu o entrevistei, aliás, ele só foi me revelar isso depois, mas aí eu falei, tudo bem, vai. Que ele, inclusive, estava de licença da escola, um dos professores, porque ele estava num nível de estresse assim, extremamente grande, e ele estava afastado, mas ele falou depois. Eu, como não sou psicólogo, eu não sei se muda, né? Talvez sim, né? Eu não sei se ele tivesse menos estressado, mas, por outro lado, o outro professor que não estava estressado, ou a outra professora também, e que me fez o depoimento, as coisas que falavam também tinha muita semelhança. Mas, assim, na escola, eles nunca nunca estressaram, não. Muito pelo contrário. Claro, as experiências são diferenciadas, porém, nenhum deles causou nenhum problema de desestruturar, né, vamos dizer assim, a escola. Bom, eu já causei vários, mas assim, daquele lá foi só uma vez. Mas eu comecei a aprender a causar de outro jeito, né? Só que nem sempre eu tenho sucesso. Você viu? Vai achar que nem sempre eu tenho sucesso. Muitas vezes eu já me dei mal, inclusive até agora eu me dou mal, às vezes, né? Mas porque o problema qual é? O problema é porque as pessoas, mesmo sendo professores, eu diria, mesmo sendo médicos, professores, juízes, padres, né? Entre outros, essas pessoas, são seres humanos que vivem na sociedade e que refletem a sociedade. E também, como seres humanos, eles também são pessoas que têm desejos, têm inveja, têm ciúme, têm amor, são carinhosas. Mas, em alguns momentos da história, parece que alguns desses sentimentos ficam mais agudos em relação a outros, né? Não sei dizer também. Eu hoje estou muito curioso, né? Acho que eu estou com vontade de estudar psicologia, não na faculdade, porque eu não tenho mais paciência para entrar em faculdade. Fazer curso de graduação, estou fora. Mas eu posso estudar em casa, ué. Eu sei estudar, né? Pelo menos, se eu não soubesse estudar, eu tinha que pedir as contas, né? Porque como que um professor não sabe estudar? Ele tem que saber estudar para ensinar os alunos a estudar. Embora não sei se a gente ensina os alunos a estudar, mas pelo menos para dizer. Por isso que, inclusive, me atraiu muito os estudos autobiográficos, porque a minha experiência, não que ela seja, vamos dizer, que possa ser aplicada exatamente por outros, mas ela é um referencial, ela é uma referência, né, para os outros. Então, eu contar a minha história é importante porque ela pode servir de referência, de exemplo para o outro organizar dele, né? Porque cada lugar é um lugar, cada contexto é um contexto, e cada um é cada um, né? Mas, voltando aqui para os colegas professores, eu ficava muito curioso para saber como eles aprenderam. E é interessante que a maioria deles não sabia muito bem explicar como que era o processo da aprendizagem, como que se eles lembram o mecanismo, mas eu não posso dizer que eles não aprenderam. Aprenderam muitas coisas, porque afinal de contas eles não só aprenderam, como eles foram para a universidade, são professores. Então é evidente que aprenderam. Agora, por quê? Também eu não tenho, isso que eu vou falar, não é que eu tenho uma resposta pronta, né, verdadeira. Por isso que eu falei que eu estou com a necessidade muito grande de entender melhor. Porque eu não só estou querendo entender melhor esses mecanismos de como se aprende, tudo, mas eu estou querendo, na verdade, entender como eu aprendi também. Porque eu acho que eu estou num momento da vida que eu quero me entender melhor, né? E eu acho que eu estou... A vantagem da gente viver mais
É porque a gente já tem menos medo, né, de enfrentar as coisas, sobretudo as nossas coisas, né? Então, bom, não sei se todo mundo tem também, não vou afirmar por todos. Mas eu, por exemplo, não estou com nem um pouco de medo de me enfrentar, não, né? E porque eu sei também que eu não vou me machucar, eu não vou, né? Eu espero que eu tenha paciência. Não, espero não, eu terei muita paciência comigo mesmo, porque afinal tá dentro, eu sou eu, tá dentro de mim, como que eu vou me maltratar, né? Não faz sentido, né? Bom, vamos lá. Então, é interessante que esses mecanismos se dão das formas mais variadas. Agora, tem coisas que a gente lembra. No caso, por exemplo, que eu falei antes, é muito comum a maioria deles relatar que eles lembram de coisas que saía fora. O dia que a professora resolvia sair com eles fora da sala de aula para fazer uma atividade no pátio. O dia que a professora levava um violão, né? E assim por diante, né? Porém, uma das professoras que eu entrevistei, se vocês lerem, ela começou a fazer um relato diferente, porque ela me dizia que na escola que ela trabalhava, que era a escola de educação infantil, ela trabalhou numa de educação infantil, então não era ainda os anos iniciais do fundamental, seria um anterior, com crianças de 5, 6 anos. Então era quase que nessa escola já começava, era uma pré-alfabetização, né? E ela começou a relatar que eles desenvolviam atividades, né, durante a semana e que definiram a sexta-feira como o dia de brincar. Embora as atividades com crianças dessa idade, elas têm que ser lúdicas, né? Porque essa criança ainda ela tá nessa fase onde o lúdico, a fantasia, né, é o que compõe a vida dela. Ela ainda está entrando ela está começando a discernir o que é fantasia e o que é realidade ainda. Porém, ela relata isso, que as sextas era o dia da brincadeira. Mas que com o tempo, elas, né, ela e a colega, que elas eram as duas que faziam essas atividades e que estudavam mais, né? Inclusive, elas até me relataram que nessas escolas existe aquela sala cheia de colchão e que tem professor que prefere que esses alunos durmam o dia inteiro, né? Porque assim se dá menos aula. Mas elas não, então elas trabalhavam bastante, etc. Só que elas foram percebendo, os alunos, inclusive, e isso também, uma delas me relata que ela vai perceber também nos anos iniciais, quando ela começou a trabalhar, que os alunos, com o tempo, vai virando rotina. Quer dizer, se a rotina que predomina na escola é aquela rotina do sujeito, tem um dia tem a aula de português, o dia de matemática, o dia de história, etc. E ele sabe que ele sai, a professora chega, abre o livro, olha o ponto, página tal, aí alguém lê um pedaço, e aí a professora coloca perguntas, responde as perguntas, né? Por outro lado, também, ao se definir que sexta-feira era o dia da brincadeira, chegou uma hora que os alunos já sabiam. Então, alguns alunos começaram a já ficar cansados do dia da brincadeira e começaram a questionar a professora. E se antes isso era bom, à medida que aquilo começou a se institucionalizar, começou a cansar também, né? Daí começa a falar, quando a professora fala, amanhã, na quinta-feira, ela diz, amanhã é o nosso dia da brincadeira, vamos para a brinquedoteca, né? Aí já tinha aluno que já, de novo, professora, nós vamos brincar, porque tudo que... Aí eu fui percebendo, a partir desses relatos, que eu não tinha tido muita noção, e que acho que a gente acaba não tendo muita noção disso, não só na escola básica, como também na universidade, é o quanto nós vamos caindo numa coisa que nós chamamos de rotina. Nós vamos caindo numa rotina
E essa rotina, ela tem função, evidente. Não estou dizendo que ela seja totalmente negativa. Porém, o que ocorre é que ela também pode ser cansativa, porque você já prevê o que vai acontecer. E aí, ao prever o que vai acontecer, você já vai meio desesperançoso, né? Você sabe como vai ser daquele jeito. Então, a pessoa vai entrar, vai abrir o livro, vai mandar abrir na página tal, vai ler um pedaço, não sei o quê, vai. Talvez o professor nem perceba muito, quanto ele vai repetindo sempre as mesmas coisas. E aí, quando eu comecei a perguntar isso para ela, mas, ué, os alunos gostam tanto de brincar, a criança gosta de brincar, mas eu comecei a perceber que o brincar já estava ficando chato, né? Porque já estava, é como se você institucionaliza uma coisa que não pode ser institucionalizada. Senão não é mais brincadeira. A brincadeira é aquilo que deve ser livre, né? Porém, começaram a refletir sobre isso e me responder que, claro, professor, a rotina é importante. Porque daí, inclusive, em formas diferenciadas entre eles começaram a defender. Inclusive, o professor que estava estressado, né, ele foi o maior defensor. Não, mas a rotina é importante. Tem que ter a rotina. O aluno tem que saber que a hora que vai fazer. No caso, ele era professor dos anos iniciais. Eu não estou falando aqui do Fundamental 2, né? Mas ele dizia, olha, ele tem que saber que aquele dia é o dia de matemática. E, inclusive, o professor, os lugares todos dentro da sala de aula eram definidos por ele, onde o aluno sentava. Então, ele defendia isso, mas o aluno tem que saber que aquele dia é o dia tal. Aí eu falava, mas se surge uma questão onde você pode relacionar história com geografia, ou geografia com matemática? Aí ele falava, não, mas daí o aluno tem que saber que agora é hora de matemática. Daí ele vai começando a entrar em contradição. E a tal da contradição foi interessante porque todos entraram em contradição. Inclusive, eu acho que a maioria de nós tendemos a entrar em contradição, né? Porque quando a gente estudava, a gente se comportava de um jeito. É quase que a gente tinha um personagem que a gente representava, e quando a gente virou professor, a gente passa a representar outro, né? E a gente muda de lugar, né? Sai de um e vai para o outro. E no caso da rotina, sim, ele defendia. Por outro lado, também os professores começaram a perceber que a rotina tem função, ela é importante, porém, com a repetição passa a ser banalizada, como se banaliza e vai virando, vai acostumando. Ao acostumar, já se prevê com antecipação e é quase que a cabecinha, eu não vou usar termos técnicos, porque como eu falei para vocês, eu não sou da área da psicologia da educação, mas é como se a cabecinha começasse já a ter um mecanismo de que a hora que ele vai saber que aquilo que ele vai ouvir pode ser a mesma coisa, ele meio que desliga, né, e faz de conta, né? Até porque, dependendo da forma como a professora for avaliar, se ela for fazer uma pergunta que também já é previsível, porque também o aluno, com o tempo, ele vai aprendendo. Aí eu comecei a pensar, veja, mas o que a escola, de fato, está ensinando? Porque eu vou para a escola, estou dizendo assim, eu, enquanto professor, eu, pelo menos, antes, eu ia para a escola acreditando que eu e os meus alunos iam aprender geografia, né? Tanto na escola básica como na universidade. Eu ia com esse objetivo. Mas depois de começar a fazer essa pesquisa, e pensar, e refletir, conversar, e ler, estudar, etc., comecei a perceber que isso é uma parte da escola. Não é a escola inteira. Não é tudo que acontece lá. E que a gente aprende muitas outras coisas na escola por outros meios que exatamente não são aqueles que estão escritos nos programas dos professores,
que está no projeto pedagógico. A gente aprende aquela coisa que acontece no entorno de tudo isso, né? A gente aprende, inclusive com ações que ocorrem na escola, inclusive para garantir o funcionamento da escola, que está embutido, né, que está internalizado na rotina e que não está escrito. Então, existe até uma discussão, tem gente que estuda isso, que eles chamam de currículo oculto, né? Aquele que não está escrito, né? Mas é que existe, né? Aí, bom, eu fiquei pensando, bom, se a gente não aprende só com aquela aula exatamente que o professor arrumou, organizou, entrou lá, escreveu no quadro, ó, de paisagem vamos fazer o exercício. Mas que pode ser que nem todo mundo assimile, por razões as mais diversas, e por outro lado, aquele aluno que não conseguiu entender o que é paisagem, mas ele aprendeu outras coisas, sei lá, ele aprendeu formas de ter boas notas na prova, porque ele descobriu técnicas eficientes de colar, fazer a cola, né? E de se garantir. E por onde ele aprendeu, então, a fazer a cola? Ele aprendeu dentro da escola, com alguém, observando, alguém disse para ele, ou treinando. Pode ser que a primeira não deu certo, foi fazendo até ele se dar bem. Tem gente que são bons coladores, né? Assim como tem na universidade excelentes alunos que sabem muito bem fazer um outro tipo de cola, que talvez não seja muito perceptível. Eu acho que daqui a pouco eu vou parar. Mas que eu já percebi muito isso. Ou seja, não vou generalizar, viu? Se tem alguém... Eu já fiz isso, quer dizer, não fiz isso que eu vou falar agora, mas eu estou dizendo. É muito comum, né? Você marca o dia de entregar um determinado trabalho. Então, você fala assim, faça uma resenha para os alunos e dou um texto para todo mundo fazer a resenha. Aí eu aguardo, marco o dia. Daqui quinta-feira que vem vocês vão me entregar a resenha. Aí chega lá no dia, sempre tem um ou outro que, professor, conta aquela história triste da avó, envolve a mãe. Eu, como gosto muito de animal, se envolver animal também me sensibiliza. Eu adoro plantas. Se a samambaia dele caiu no chão e ele ficou horas para arrumar a samambaia, eu acabo até me sensibilizando. E não é muito difícil me enganar, não. Aí o que acontece? Ele fala, daí, posso trazer amanhã? Ou posso encaminhar daqui 2 dias? Eu já percebi isso. O cara pega uns 3, 4, uns 5 trabalhos já feitos de colegas, que hoje em dia tudo a gente faz pelo computador, já tem os arquivos, tem alguns, inclusive, e ele consegue, de alguma forma, aí ele lê essas resenhas e monta dele. Deu menos trabalho, porque ele não precisou ler o texto inteiro, que tinha, vamos lá, 10 páginas, mas ele leu 4 textos de, sei lá, né, que às vezes não tinha nenhuma página. E aí, como ele é uma pessoa capacitada, né, ele trabalha todos esses textos, altera, muda o vocabulário, muda a ordem. E aí, meu filho, para um professor pegar isso, o professor tem que ter tempo para fazer isso. É o que muitas vezes a gente não tem, né? Porque quando eu trabalhava na universidade privada, eu era horista. Mas como eu era horista, eu tinha outras coisas para fazer para conseguir ganhar mais dinheiro. O mesmo se dava na escola básica. Quando eu virei professor da escola pública, eu parece que tem um pacotão já que eu tenho que assumir. Quer dizer, a tal da dedicação exclusiva implica que eu tenho um pacote de coisas já que eu tenho que assumir e eu não posso dizer não. Embora, na prática, alguns colegas mal dão aula. Mas eu tenho que ter extensão, pesquisa, ensino, gestão, participar de banca, etc. E aí tem isso. Então, como se aprende?
Então, o que eu guardo daquilo que eu aprendo, eu guardo porque foi feito num contexto diferenciado, enfim. E, e no caso, e eu estou falando isso porque isso tem uma relação com a rotina, porque a rotina pode fazer a coisa ficar banalizada e o aluno passa a não enxergar mais nada de diferente, porque eu falo por mim, eu me canso muito da repetição. Tudo que vai se repetindo, 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 me cansa, né? Vai me irritando. Então, eu tento, vou dizer que eu consigo, eu tento, como professor, não repetir muito, né? Tento trazer novidades, coisas novas, diferenciadas. Porque se eu me canso, imagina os jovens, os adolescentes, a criança, deve cansar, né? Então, veja que duas coisas que eu coloquei. Como a gente aprende? Por que que a gente aprende um monte de coisa, mas eu não consigo explicar como? Eu aprendi, eu faço um monte de conta, eu tenho raciocínio lógico, mas eu não lembro de um monte de fórmulas matemáticas. Eu sei escrever um texto. Tem um erro aqui, outro ali, às vezes eu tenho dificuldade com a pontuação, mas eu consigo escrever, né? E se eu consigo escrever, consigo corrigir o que eu escrevo, né? Então, mas o português que eu tinha na escola, eu não consigo lembrar como eu aprendi. Porque como eles ensinavam português para mim, era muito técnico, tinha que decorar verbo. Então não é só a geografia que decora as coisas. Português também, eu ficava decorando o verbo. Mas aí, até hoje, às vezes eu tenho dificuldade em onde colocar o verbo. Então, como deveria ser para a gente aprender? Será que se acabar com a rotina, a gente destrói com a escola? Será que a rotina também, fato de uma rotina repetitiva, todo dia a mesma coisa, não é também um dificultador? Né? Porque e tem ainda a questão do aprender por parte, por pedaço, né? Quer dizer, o aluno aprende um pedacinho na casa da geografia. Um dia ele fala do relevo, de um aspecto do relevo, aí depois de 2 meses vai falar de uma outra coisa, do clima, que pode estar extremamente articulada com o conteúdo de 2 meses atrás do relevo, porém o aluno já esqueceu. Mas aí também vem uma dúvida. Será que a gente esqueceu ou se a gente internalizou? Se a gente internalizou, se eu for fazer uma conta que eu estou na escola, considerando desde que eu entrei lá no ensino fundamental, e como eu sou professor, então eu estou até hoje na escola, nossa senhora, dá 50 anos já. Há 50 anos que eu vivo nesse negócio. Entrei na escola com 7, estou com 57, são 50 anos. Puxa, eu era para ser uma enciclopédia ambulante. Mas não lembro de um monte de coisa, viu? Agora, por outro lado, se tudo isso internalizou, está dentro da minha cabeça, nossa, a minha cabeça é uma biblioteca, porque 50 anos lendo coisas, que o cara que terminou a faculdade lá e depois não leu mais, ou leu pouco, mas eu li um monte, viu? E olha que tem um monte de livro aqui em casa que eu não li ainda. E se demorar muito, e se a minha aposentadoria, ao contrário, for logo, nem vou ler, acho, porque também não sei se eu vou ter mais obrigação. Aí eu vou ler aquilo que eu tiver vontade. Bom, mas é isso. Então, vou parar por aqui para vocês falarem também, porque, como vocês perceberam, não sei se vocês estavam esperando muita coisa, mas eu percebi isso, que chega uma hora também que a gente começa a ter mais dúvida do que certeza, né? Embora tenha algumas que a gente tenha bastante. Mas eu gosto muito de ouvir também, porque aprendo muito, tá bom? Então,
Muito obrigado, viu? Vamos parar aqui para a gente entrar no debate. Nós que agradecemos, professor, né, pelas experiências, né, compartilhadas, né, de pesquisa, né, com os professores, né, dizer da leveza que é a leitura, né, do livro, e de como a gente consegue se ver nas experiências que foram relatadas, né, pelos professores, né, seja nas experiências que eles tiveram enquanto alunos, e isso nos tocou bastante, porque a gente consegue se enxergar nesses processos, né, e aí a gente dialogava no grupo de estudos, né, no Gestigel, na reunião da última quinta-feira, né, o quanto a gente lembrava da cantoria do hino nacional na escola, né, então a gente rememora muitas coisas, né, ao fazer a leitura. E aí, só lembrando aos participantes que as perguntas, né, os blocos de perguntas, o primeiro bloco encontra-se aberto, né, e aí, enquanto a gente vai aguardando, né, os inscritos, né, perderem a vergonha, né, talvez a timidez de fazerem, eu gostaria de saber, professor, quais foram as dificuldades, né, em trabalhar a metodologia, né, autobiográfica, né, quais as dificuldades que o professor encontrou, né, na metodologia utilizada? Bom, eu acredito que as dificuldades que a gente encontra quando está pesquisando, a gente encontra em várias modalidades, né, de pesquisa, né? No caso, em especial da biografia ou da autobiografia, eu acho que uma das dificuldades é a gente também acabar se envolvendo muito, né, com a narrativa do outro. Porque, como você mesmo disse, algumas coisas não mudam muito, né? Então, tem coisa que é interessante, que quando eu converso com os alunos, do tempo que eu era aluno, os alunos atuais, né, e coloco algumas questões do tempo que eu fui aluno, e às vezes eles relatam coisas semelhantes. Claro que houveram muitas mudanças, porque eu estudei no contexto da ditadura, né? Então era outra forma, né? Mas é interessante que muitas coisas são semelhantes. Então, o risco é você se envolver demais e perder um pouco o foco. Por outro lado, em qualquer pesquisa que você está fazendo, você tem que ter essa clareza de que tem uma hora que você tem que não... O envolvimento é fundamental, mas você tem que saber como se faz esse envolvimento, né? Então, no caso da metodologia autobiográfica, ocorre isso porque a gente está entrevistando pessoas que têm a mesma profissão da gente, né? Como eu fiz o meu livro, em alguns momentos eu me permiti. Eu me permiti mesmo. Falei, quer saber, eu vou aproveitar aqui e contar umas historinhas. Mas foram alguns só. Também não era, não era sobre mim, né? Mas eu não resisti. Porque às vezes eu estava ouvindo o professor que eu entrevistei, estava transcrevendo, terminava a transcrição, aí me dava uma vontade de falar de uma coisa que eu vivi, eu abria um outro arquivo e deixava, eu ficava escrevendo sobre o que eu passei naquela época. Aí algumas coisas eu guardei, que sinceramente não sei nem onde mais, o problema é esse, né? Quanta coisa podia ser artigo hoje. E outras coisas eu joguei dentro do livro, ainda bem, né? Porque o que eu joguei dentro do livro está guardado no livro, né? Mas as dificuldades, eu acho que em qualquer modalidade, é você perder o rumo. Você não pode perder o rumo, mesmo sendo algo que tenha muito a ver com você. Certo, professor, muito obrigada. Temos mais 2 inscritos, né? A Karina Copati. Fique à vontade, Karina. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Antônio Carlos. É um prazer te ouvir. Eu cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpas. E ouvindo a sua fala,
com relação, por exemplo, a cópias, né, que a gente sabe que acontece não só na educação básica, mas no contexto da formação de professores também. Lembrando e linkando com isso, eu gostaria de fazer essa reflexão contigo, pedir, né, para te falar um pouquinho sobre como que você percebe essa questão que às vezes acontece dos estudantes que estão indo para as escolas, fazendo as primeiras interações em estágio, né, supervisionado, e que muitas vezes criticam as práticas dos professores regentes, e depois eles acabam reproduzindo o mesmo formato, ou enfim, fazendo algumas atitudes que antes eles questionavam. Como que você percebe isso na tua atuação enquanto professor, pela experiência na escola e na formação de professores? Obrigada. Olá, Karina, que bom você estar aqui. Bom, eu penso assim, no momento, eu não estou trabalhando com estágio, né? Eu deixei, porque aqui na UFPB, os estágios, eles vêm do Centro de Educação, da Faculdade de Educação, né? Faculdade, Centro de Educação. Que eu questiono, inclusive, esse modelo, né? Porque eu acho que o estágio, olha, que o estágio, ele tem que, no meu ponto de vista, ele tem que estar dentro da licenciatura. A responsabilidade do estágio tem que ser do curso de licenciatura, onde ela está, né? Porque, inclusive, eu tive já a experiência de ter trabalhado, alguém está ligado. Eu já tive a experiência de Goiás, alguém está no boteco. A experiência de Goiás, por exemplo, da UFG, que eu trabalhei lá, e lá os estágios foram todos para o lugar que estava o curso de geografia e de licenciatura, né? E isso deu para o curso de licenciatura em geografia, em especial, porque parece que foram para quase todos os cursos lá em Goiás. Foi uma política da universidade. Isso deu um ganho de qualidade imenso para os cursos. Por quê? Porque o aluno fazia ou melhor, porque o fado estágio, a disciplina estágio, está dentro do curso de licenciatura, primeiro que ele acabava facilitando um diálogo mais próximo entre o professor de estágio, que geralmente era formado em geografia, né, com os professores das outras disciplinas específicas da geografia. Isso era, assim, gritante, vamos dizer assim, né, lá em Goiás. Então, isso, claro, que deu uma qualidade, dava uma qualidade que muito diferente. Infelizmente, aqui no UFPB, isso não acontece. Isso, na verdade, só tem um curso que eu saiba aqui no UFPB que assume o seu estágio, que é o curso de letras. O que torna o curso de letras da UFPB um curso extremamente conceituado. É interessante porque a universidade deveria observar isso, né? Por que ela tem um curso de graduação tão bem conceituado aqui? Talvez, por quê, né? Eu acho que um dos, não vou dizer todos, né? Que um dos fatores é o fato de eles assumirem o estágio. Então, para mim, já começa aí. Existem dois tipos de curso de licenciatura. Os cursos que assumem os seus estágios e os cursos que não assumem. Os cursos que assumem, eu acho que eles são diferentes. E aí isso também facilita muito a discussão, sobretudo daquilo que é a nossa especificidade, que é o conteúdo da geografia, né? Que é aquilo que a gente vai ser professor de geografia. Mas a gente é professor antes de ser de geografia. E aí, o que ocorre aqui, que eu vejo aqui, quando eu dava aula de estágio aqui, porque quando eu vim para o UFPB, eu fiquei primeiro no Centro de Educação. Depois eu fui para o departamento de Geociência, onde está o curso de Geografia. Então já começa aí. Geociência, o departamento só tem um curso lá que chama de Geografia. Então eu percebo isso, que há uma distância, né? Infelizmente. E como resolver isso? Olha, eu não sei direito, porque o problema é que o Tardif vai dizer isso,
que o aluno, que as pessoas que muitas vezes criticavam os seus antigos professores, quando se torna professor, podem, não é que vão fazer isso, podem reproduzir as práticas desses professores que eles criticavam. Porque na pesquisa que eu fiz, eu percebi isso do professor, vou dizer, do professor estressado, né? Porque ele, por exemplo, criticava muito o fato da escola que ele estudou lá nos anos iniciais, que eu estava preocupado lá com ele, com o ano inicial. Criticava porque a escola era muito rigorosa, porque eles separavam os alunos entre os melhores e os piores, tinha um tal de um livro que era todas as ocorrências eram registradas. Mas aí ele começa, aí quando ele foi relatar ele como professor, ele falou que ele também separava. Que ele separava, como que ele separava? Não me lembro, está no livro aqui. Ele separava mais ou menos assim. Parece que numa fileira ele colocava não sei se era o melhor o que no ponto de vista dele, colocava o melhorzinho e o menos pior até o pior de tudo, né? Porque ele falou para mim que facilitava para ele quando ele ia corrigir os cadernos, porque ele já sabia que já estava pré-definido o lugar dos alunos, ele vinha. Então, naquele que ele considerou pior, ele ficava mais tempo, né? Aí eu falei, poxa, mas você lembra que quando você estava relatando lá, quando você era estudante, que isso acontecia e você não gostava? Porque ele era negro e ele achava que era pobre negro. E ele achava que o fato dele ser pobre negro, numa escola, embora pública, mas onde tinha alguns meninos e meninas de uma classe trabalhadora, mas que quer ser classe média, então faz toda uma, né, vai tudo mais arrumadinho na escola, ele achava que o fato dele ser pobre negro é que a professora colocava ele nos piores lugares. Aí eu falei, poxa, mas você questionou isso e agora que você é professor, você faz a mesma coisa, né, com seus alunos. Eu faço, mas eu faço para facilitar. Eu falei assim, você faz para facilitar. Só que você não pensou se esse tal faz por facilitar, você não está reproduzindo, e você não pensou o que pode, em termos simbólicos, o que pode passar para os seus alunos, criança hoje, o que você está fazendo. Porque você acha que eles não têm capacidade de perceber que um coleguinha deles é mais aplicado que outro? Então, aí eu penso, eu não sei se eu já saí fora da sua pergunta, mas eu penso assim, que a escola é muito mais do que conteúdos de história, geografia, português. Para mim, 50% da escola é onde a gente aprende a viver em sociedade. O outro 50% pode ser que a gente aprenda matéria. Vai depender muito do professor que está lá dentro. Então, eu penso que como professor de estágio, a gente tem que... Nossa, eu penso que como professor de estágio, a gente tem que discutir não só o conteúdo de geografia, mas discutir também a realidade. E a geografia nos permite isso, porque a gente pode discutir a geografia na escola e a geografia da escola. Se a gente juntar as duas coisas, eu acho que pode ajudar a entender melhor o processo. Mas eu vou parar, senão pergunta. Não precisa perguntar só não, pode criticar, falar, comentar. Professor, temos mais uma pergunta, né, do professor Marcelo Moura. Né, seja bem-vindo, professor Marcelo. E se sinta à vontade, né, ficar à vontade para ligar o microfone, né, e proferir sua pergunta. Oi, boa noite. Obrigado. Adeliane, não é isso? Oi, Adeliane, obrigado. Eu acabei escrevendo aqui no chat, tá bom? Antônio, meu abraço, Antônio. Parabéns aí pela atividade que vocês estão realizando, né? O professor Antônio Marco, a professora Maria Soares, a professora Antônio Carlos.
E aí eu estava programado, viu, Antônio, eu assisti a sua apresentação, só que eu lembrei que eu tinha aula hoje, só que teve um problema na internet, né, dos alunos, aí eu resolvi cancelar. Pois bem, Antônio, eu trago aqui uma questão para você. Na sua experiência de vida, né, quais são as permanências, né, quais são as resistências e as transformações, se existem transformações. Aí eu estou falando no âmbito do ensino da geografia na educação básica, tá bom? Um abraço, Antônio, até mais. Muito obrigado. Bom, no caso da educação básica, a minha fala também ela é muito com base vamos dizer assim, nas pesquisas que eu oriento, né? Nas conversas que eu tenho com os professores que são da escola básica, porque eu não sou professor da escola básica há muito tempo, né? Então, isso não me impede também de falar sobre ela, mas é evidente que ninguém melhor para falar da escola básica que é o professor da escola básica, porque ele está lá dentro, no cotidiano, né? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que tem algumas coisas que não são só da geografia, né? Eu acredito que em outras áreas também, que acabaram influenciando professores de português, história, geografia. Algumas práticas que eu acredito que têm ajudado melhor, né, no ensino. Eu tenho consciência que o ensino melhorou, né, do tempo que eu estudei para hoje. Eu espero que ele não piore, porque eu penso o seguinte, que mas eu não estou muito preocupado, porque eu acho que eu posso falar. E pronto. Porque, por exemplo, quando eu estudei, a gente tem uma coisa, uma área que a gente chama de geografia, uma forma, né, de tratar a geografia, sobretudo na escola, que na época, na década de 90 e até hoje, né, a gente chama de geografia tradicional. Que é essa geografia que vem, né, que está há muito tempo, desde o século XIX, e que é a divisão, inclusive, que a gente encontra nos livros didáticos, ela meio que permanece até hoje, né? Então, essa forma de dividir em relevo, clima, economia, isso aí vem de longe, né? Tem alguns materiais didáticos só fizeram de forma diferente. O que às vezes ocorre nesses livros didáticos é que o conteúdo é diferente, né? A abordagem é diferente, mas às vezes as divisões, né, são muito parecidas. Eu acredito, se a gente pegar uns materiais didáticos lá do século XIX, eu não sou também estudioso da história, da disciplina escolar, mas eles tinham uma visão, dizer assim, mais cosmológica, né? Então eles articulavam melhor. Mas a gente indo para a década de 60, 70, já, no caso do Brasil em especial, já tem uma influência muito grande da geografia francesa, né? E aí, quando vai lá para o final da década, ou melhor, década de 90, a gente vai ter a influência da geografia crítica, onde, em alguns materiais didáticos, deixou de fora muito conteúdo de geografia, do que a gente chama de geografia física. Porém, mesmo hoje, né, acho que ainda não resolveram, porque tem uma cultura escolar na geografia que ela é muito poderosa. Não sei se vocês sabem, mas a geografia, assim como a história, elas surgiram primeiro como disciplina escolar. Não existia faculdade de geografia no século XIX, ou melhor, no século XVIII, ou mesmo XIX. É lá no final do XIX que isso começa a se dar. Mas, assim, primeiro a geografia vai surgir como uma disciplina escolar, para ser dada na escola. Por quê? Porque na Europa, naquela época, percebe-se a importância, né,
potencial da geografia enquanto área de conhecimento, porque ela não era exatamente vista como ciência e nem como matéria escolar, para se transformar numa matéria escolar. Porque antes, inclusive, do século XIX, a geografia era praticada do que eles chamavam de sociedades de geografia. E nessas sociedades não existia geógrafo, porque não existia essa noção de geógrafo. Existiam naturalistas, existiam aventureiros, militares, aquele sujeito que ia conquistar outros povos, que se o nome. É esse povo que naturalista, né? Que eram os carinha lá que adorava descobrir bicho novo, empalhava tudo para levar, e eles se reuniam para discutir isso. Começa a perceber que essa discussão é interessante para a escola, para as pessoas aprenderem. Então a geografia começa aí, assim. E quando surge a geografia acadêmica, basicamente no início do século XX, a primeira tese de geografia que existiu na universidade foi em 1930 e foi escrita por um francês chamado Jean Brunis. Não sei se eu estou falando certo. E esse sujeito, ele escreveu sobre a Península Ibérica. Foi a primeira tese de geografia escrita. Numa universidade francesa. Então, veja que a geografia na universidade, ela pode ter um conhecimento da Grécia, mas ela, enquanto institucionalizada como curso superior, é recente. Ela, antes de ser curso superior, ela era matéria escolar. Quando ela vai para a universidade, é evidente que os caras, se vocês lerem História e Geografia, vão ficar enlouquecidos para garantir respeito. E é evidente que as pessoas vão querer espaço para trabalhar. Aí começa toda uma aproximação daquele conhecimento geográfico com os modelos já existentes. Então, tanto uma turma vai se aproximar do que a gente chama de ciências humanas e uma outra turma vai se aproximar das ciências naturais. Porque a geografia já tinha essa característica, desde antes de ser matéria de ensino para a escola e de ser curso superior, ela já tinha essa característica de ser aquele lugar onde todo mundo se reunia para discutir as coisas. Então, mas como resolver isso no plano acadêmico? Na verdade, eu acho que não resolveram até hoje, né? Porque aí chega um momento que essa dicotomia vai começar a se materializar de geografia física e geografia humana, e isso vai se aprofundar, sobretudo no início da década de 70, com o chamado tecnicismo, pragmatismo, não sei o quê, e quando chega lá na chamada geografia crítica, a geografia crítica, que vai ter que vai quase ser um partido político, né, cá entre nós, e aí já não tem muito interesse para essa discussão de geografia física, do que a geografia física discutir, então vai querer pôr para fora esse povo, né? Mas eu acho que, mesmo hoje, não resolveram. Para mim, continua mal resolvido. Eu acho que na escola ainda o professor... Eu falo eu acho porque eu não estou lá. Tá? Eu falo isso com base nas pesquisas dos meus orientandos, não minha. Poderia fazer uma, né, agora. Mas eu acho que isso não está resolvido. Eu acho que tem professor que vai mais para um lado, professor que vai mais para o outro, porque os cursos de licenciatura não discutem isso. Os cursos superiores, não precisa, o curso superior de geografia, vamos supor, no bacharelado, não precisava nem discutir isso, a escola, já que eles morrem de medo da escola. Mas pelo menos discutir a questão teórica, epistemológica da geografia, né? O que é geografia? Nem isso discute. Parece que não tem discussão sobre isso. Parece não, não tem. Embora já teve, viu? Já teve. Em alguns lugares eu acho que deve ter. É que eu estou num lugar que não tem, mas eu acredito que alguém faz. Por exemplo, no grupo que eu coordeno, o GEPEG, a gente discute. Já discutimos isso, Não tem discussão, é no departamento, entre os colegas. E os cursos de licenciatura também discutem pouco. Então, não sei. Eu acho que... Conclusão, viu, Marcelo? Eu acho que
Sua pergunta eu não respondi. Acho que eu não sei responder, não. Acho que é mais fácil um colega aí que está na escola básica. Acho que ele responde melhor que eu. Obrigado. Professor, de fato, a sua fala, né, ela remete a muitas experiências, né, vendo aqui os alunos se manifestando, né, refletindo. E aí uma próxima pergunta, né, de uma aluna no terceiro semestre, né, do curso de Geografia, da licenciatura em Geografia, ela diz, né, boa noite, professor, boa noite. E aí reflete, professor, de acordo com a sua obra, né, e sua experiência, como você avalia a formação do professor de Geografia atualmente? Na sua visão, qual é o verdadeiro lugar do professor? Na verdade, o que é o professor? Ó, eu acho o seguinte, professor é uma profissão, começa por aí, professor é uma profissão. Aí é o professor, daí você tem que pensar, professor de quê, né? Aí o professor de quê, ele pode ser de história, geografia, de outras coisas. Bom, aí a gente entra na segunda etapa, né? Então, antes de ser de geografia, ele é professor. Enquanto professor, ele precisa dominar algumas coisas. Ele tem que ter algumas habilidades, competências que são construídas. Ele não precisa ter nascido com isso. Eu não nasci para ser professor. Tenho plena consciência disso. Eu me tornei professor. Tá? Foi a vida que me encaminhou. Eu até pensei em sair, viu? Porque tem gente que fala assim, mas por que você fala isso? Porque tem que sair. Eu tentei sair. Esse que eu não tentei algumas vezes, mas não, sei lá, não consegui, continuei, né? Mas professor, ele tem que dominar algumas coisas. Por exemplo, ele tem que conhecer, esse que eu falei para vocês, de como se dá o aprendizado, ou a aprendizagem, que eu tenho, eu gostaria de ter estudado melhor isso. Eu não sei se agora, não, vale a pena estudar, mas eu sei que talvez eu poderia ter sido melhor se eu tivesse estudado isso quando eu era mais novo, né? Porque poderia ter cometido menos falhas, né? Mas conhecer como se dá o processo de aprendizagem é fundamental. E aí vem a parte específica, porque cada área do conhecimento, no caso a geografia, nós temos as nossas especificidades, e aí como que nós construímos dentro da nossa área, como que as pessoas, como os estudantes, constroem, por exemplo, determinados conceitos e por quais mecanismos. E que tipo de atividades, como eu posso planejar o meu curso para proporcionar que essa aprendizagem seja mais, ninguém garante nada, mas que eu possa garantir um pouco mais, né? Como que eu posso tornar esse meu conteúdo ou aproximar esse conteúdo para que esse aluno aprenda e não aprenda desse jeito, né? Que eu aprendi. Ou seja, eu aprendi um monte de coisa que eu, às vezes, devo usar essas coisas que eu aprendi. Dentro, por exemplo, daquilo que eu falei antes, do raciocínio lógico. Eu tenho raciocínio lógico. Só que, às vezes, a forma pela qual eu consigo chegar num resultado, dá até vergonha, não posso mostrar isso para ninguém. Eu consigo, mas se eu tivesse um conjunto de fórmulas, que são o que essas fórmulas? São ferramentas, né? No caso da matemática, eu estou falando. Se eu tivesse domínio delas, eu faria isso rapidinho. Só que às vezes eu levo o quê? Meia hora para resolver um problema que eu poderia ter resolvido em 1 minuto. Porque eu não tenho domínio das ferramentas. Porque eu não aprendi elas. Agora, por que eu não aprendi? Porque sou burro? Não, eu não sou burro. Eu sou. Eu vou falar uma coisa, vão ficar brava. Eu não sou burro, não, tá? Até porque burro não é burro animal. O burro animal eu acho ele muito bonitinho. Mas eu não sou incompetente, incapaz. Aliás, por que eu não tive uma outra profissão? Porque eu não tive oportunidade. Eu nasci lá no meio dos pobres, lá, trabalhadores. Não era para entrar na universidade. Eu não devia ter entrado. O sistema não estava preparado para eu entrar. Eu entrei, mas não devia. Eu desrespeitei o sistema, começa aí. Mas foi o que deu também, né? Porque ninguém queria ser professor, foi virando.
Mas se eu tivesse aprendido, então eu estou dizendo que o professor, para mim, ele tem que dominar, porque eu acredito que quando a gente aprende com consciência alguma coisa, a gente aproveita mais. Não é que você guarda tudo detalhadamente, mas acho que você aproveita melhor. Porque eu devo ter desenvolvido o meu raciocínio lógico de tanto repetir. E eu devo ter matemática, considerando os anos iniciais, mais 8, 9, 10, 11, 12, sei lá, uns 13 anos em contato com essa matemática na escola. Fora o contato com a matemática na vida, né? E é o mesmo se dá com a geografia. Então, veja que eu acredito nisso. A gente aprende com mais consciência. Eu acredito que isso, de fato, a gente não esquece. E a gente aproveita melhor o produto daquilo que a gente aprende. E isso, eu acho que os professores não sabem fazer. Porque, infelizmente, eu sou professor de licenciatura há anos, não vejo isso. E tem um agravante aí. Que hoje, inclusive, os IFPBs estão sendo rigorosos, que eu concordo. E algumas universidades também. Eu acho assim, que para dar aula no curso de licenciatura, primeira coisa, deveria ter formação em licenciatura. Porque alguém já viu médico formando engenheiro? Não. Ou médico especialista, ortopedista, dando aula para o sujeito ser médico cirurgião plástico. São técnicas diferentes que eles usam. O ortopedista dá martelada para quebrar o osso. Ah, não sei, vou parar porque eu não vou entrar em outras áreas. Mas no caso da geografia, eu penso que a formação do professor exige isso. Por isso que aí a importância das chamadas disciplinas pedagógicas, e de preferência bem dadas, né? Exige a gente conhecer a política educacional, como funciona ela. Exige a gente ter domínio dos recursos didáticos, para que eu possa não ficar na rotina, né? Só usando a mesma coisa, até porque eu já percebi também na universidade, se eu ficar toda a minha aula for com o retro, como que é o retro? O data show, até antigo, o data show, às vezes eu acho que cansa também, porque já fica assim, aquele cara vai vir de novo com esse data show. Ou você inventa outras coisas, então eu sempre tento variar, não sei se eu também consigo, mas eu vejo que a formação do professor, na maioria das universidades do Brasil, ela ainda tem como referência o modelo do bacharelado. Tem uma série de disciplinas nesses cursos de licenciatura que não precisariam ter. Ela só ocupa espaço dentro do curso, faz com que esse curso tenha um monte de horas, 3.200 horas. A maioria das licenciaturas são noturnas. A maioria dos estudantes são trabalhadores. Eles trabalham o dia inteiro e vêm para a universidade à noite, inclusive nas públicas. E ter que fazer um curso de 4 anos e meio a 5 anos, com um monte de coisa desnecessária lá dentro. E o que é mesmo necessário não aparece. Né? Claro que o cara tem que ter uma base teórica de todos os campos da geografia. Só que às vezes há um exagero. E às vezes, inclusive, existem pessoas que depõem contra. Então, acho que o nosso curso de licenciatura ainda precisa de muita coisa para avançar. Só que a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter coragem de sentar e discutir sobre ele. E de ter plena consciência de que professor de geografia é, antes de mais nada, professor. E que para ser professor ele tem que dominar algumas especificidades. E eu acho que isso deveria também ser exigência para quem é professor da universidade. Porque não interessa se ele se ele não entrou para ser professor da escola básica e virou professor da universidade sem ter passado por ela. Inclusive, às vezes ele nega até que ele é professor, né? Mas ele é professor.
quem entra para a universidade, em especial a pública, tem que assumir um pacote, que é ensino, pesquisa e extensão. E também passar pela experiência da gestão. Isso a caracteriza a universidade pública, embora tenha gente que não faça isso, né? Mas é o que eu penso, tá? Professor, temos aqui mais 3 perguntas, né? E as 2 próximas, acho que o professor pode refletir, né? Eu proferindo as 2, né? A primeira é do Carlos Alberto, né? Discente do curso de licenciatura também, do 8º semestre. Ele pergunta: professor, sabemos que não tem receita pronta para ensinar, mas qual o caminho mais adequado para entender o universo tão diferente que é a sala de aula? E a professora Jaqueline, né, a professora Jaqueline Pinheiro, ela pergunta também, né, mais ou menos nesse sentido: professor, para além da rotina das aulas, será que a não percepção dos alunos em relação à aplicabilidade dos conteúdos da geografia, visto em sala de aula, influencia neste esquecimento, entre aspas, de conceitos? Bom, tá. Receita pronta. Olha, não tem receita. Não é que não tem receita pronta. Tem um monte de receita, né? Só que a receita, você tem que fazer uma adaptação. Claro que é importante. Eu não desprezo, por exemplo, os colegas que escrevem artigos colocando relatando suas experiências. Aliás, tem vários artigos. Inclusive tem TCCs, tem dissertações, inclusive tese, que o professor ele faz a tese dele, ele relata até um conjunto de experiências, né, que ele teve na vida e faz uma análise teórica de estudo. Então, não é ruim. Só que a questão é você, a partir daquela experiência, ver até que ponto o que daquilo dá para você utilizar com seus alunos. E outra coisa, isso para mim é uma outra que diferencia o professor. O professor é um sujeito que ele precisa estar muito tranquilo para administrar o cotidiano da sala de aula. Porque, veja, você pode começar desenvolvendo uma atividade que um colega teu já fez e que para ele deu certo, mas você dirige isso. Então, no meio do desenvolvimento da atividade, ocorreram algumas coisas que pararam, que não deram mais para ir para frente. Aí o professor, ele tem que refletir constantemente sobre essas atividades que ele está fazendo. E aí tem gente que vai me dizer: mas como o professor vai refletir se ele trabalha não sei quantas horas por dia, tá. Olha, aí é o seguinte, eu sei que isso é difícil, mas quando eu falo esse negócio de refletir, é algo que, como não se ensina isso na universidade, porque não é questão de ensinar ou não ensinar na universidade, como isso não é discutido, como geralmente o que ocorre com a universidade, sinceramente, do ponto de vista, é que os professores doutores, eles se constituem numa casta poderosíssima acima do bem e do mal. E aí o problema é que, às vezes, eles não... Primeiro, não é às vezes, muitas vezes não têm resposta para os alunos, e muitas vezes os alunos também não perguntam, não questionam, aceitam. Eu vou dizer uma coisa, a diferença de quando eu era estudante, pode ser que era o contexto que eu estudei, que foi década de 80 para hoje, é que eu acho que os alunos hoje, isso é uma coisa que me surpreende, porque quando eu era estudante lá atrás, eu achava que hoje seria muito mais avançado, né? Parece que teve uma regressão, nós andamos para trás. E eu tenho medo de andar mais ainda. Porque quando
eu era estudante, que a gente questionava, a gente não aceitava as coisas, mas claro que a gente fazia isso, a gente se reunia, conversava, eu acreditava que hoje fosse melhorar, tanto que quando eu resolvi que eu ia ser professor, eu já fiquei até com medo disso, né? Falei, como que eu vou enfrentar esses alunos? E olha que eu não tenho problema com isso, não. Teve um mal educado aí o ano passado, mas era diferente, que eu acho até que o sujeito não bate bem. Mas, de qualquer forma, o professor ele tem que administrar. E aí e aí, em algumas coisas eu concordo com o Tardif. A gente aprende com a experiência. E o problema é que a experiência, se a gente teve uma experiência não muito positiva, não muito exitosa, enquanto estudante, lá na escola básica e depois na universidade, a gente fica com dificuldade mesmo, porque ou você vai por conta própria estudar, ou você se junta com gente boa, né? Porque a universidade não ensina, não tem discussão sobre isso. Porque o curso de licenciatura de Geografia, 90% é discutir conteúdo de Geografia. Aí o cara vai ser professor de Geografia, só cheio de conteúdo. Claro que ele chega lá e fica perdido. O que ele vai fazer? Ele vai lembrar de quando o professor dele de Geografia, que podia ser um cara horroroso, ele vai acabar virando mesmo. Ou ele vai juntar naquele povo que está lá na escola. Infelizmente, são poucos que rompem com isso e vão buscar. Então, como resolver esse negócio da sala de aula? Bom, como a gente não tem formação na universidade, estou generalizando, tá? Vocês podem ficar bravos comigo, mas eu não estou muito preocupado também mais com isso. Enfim, porém, eu estou colocando a questão, eu sei que não é todo lugar, não é todo professor, mas estou colocando uma provocação, porque hoje em dia também parece que não tem mais provocação, ninguém mais faz isso, né? Todo mundo aceita tudo, balança a cabeça, acha tudo ótimo, tudo maravilhoso, e não tá nada maravilhoso. Aí a questão é, como resolver? É resolver o problema na medida que o problema aparece. E para isso você tem que se preparar para isso. E essa preparação é constante. Deveria ter uma lá na universidade, uma basicona, para já dizer isso para você, que não vai ser um mar de rosa. Como lá não tem, olha, como foi comigo? Eu me juntei com um monte de gente que estava tudo perdido. Formamos grupo, isso não era nem fora da universidade, viu? Eu não sei como que é aí no Ceará, aqui na Paraíba, eu acho que divisão de ensino, tem lugar que chama diretoria de ensino, tem é como você organiza a educação no setor público dentro de um estado, por exemplo. Então, tem estados que criam as jurisdições, né? Diz assim, o litoral da Paraíba vai ter uma superintendência que vai ser responsável pelas escolas estaduais do litoral. Cada um se organiza de um jeito nos estados. Isso é uma coisa de cada estado, não é federal. Então, lá, por exemplo, quando eu não tinha terminado a geografia ainda, o curso, porque eu comecei a dar aula antes, porque naquela época ninguém queria ser professor, tinha muita aula, né? Mas também não ganhava nada, o salário era péssimo. Aí tinha um monte de gente perdida ali no mundo, né? Aí começamos a juntar dentro de uma dessas jurisdições que pegavam um grupo de 50 escolas da região de Campinas e, por iniciativa de uma professora de geografia que estava dentro dessa, que lá chamava delegacia de ensino, e começamos a nos reunir. Toda semana tinha um horário, a gente ia lá, fazia terapia, sentava, conversava, daí começamos a estudar, começamos a ler, e aí começamos a ler, inclusive, coisas que a gente não lia na universidade, não leu, porque tinha gente já formada ali, e não lia. Então, filho, qual o segredo? Estudar. E se você conseguir juntar com mais gente que também está com problema, melhor ainda, porque você faz terapia coletiva, que é muito mais produtivo, né? E no caso da rotina e percepção, a minha parenta, né, distante, Pinheiro, olha, cada um de nós temos uma percepção, né? Porque a nossa percepção também é uma construção.
ela, ela é fruto de experiências particulares que nós tivemos, né, na vida. Também tem aí dentro dela, né, onde nos formamos, onde crescemos, a família que a gente vem, as nossas crenças religiosas, etc. Então, ela também está relacionada, né? Quer dizer, quando eu falo valores, os meus valores têm tudo isso. Então, tudo em nós é uma construção. Mas é uma construção que nem sempre a gente constrói de forma consciente, né? Isso é um problema. Esse que é o problema, eu acho. Porque quando a gente constrói conscientemente, a gente, na hora que que a gente foi construindo, a gente teve noção, teve a opção de aceitar, mais ou menos também, né? Mas o pior é que quando a gente construiu, porque foi sendo introjetado e a gente não sabe nem de onde veio, que infelizmente é isso que eu percebi. Muito do que a gente aprendeu, não sei se aprendeu, muito do que a gente ouviu, que a gente vivenciou na escola, entrou. Só que entrou e a gente não foi consciente. Essas coisas podem agora refletir no nosso comportamento, refletir na nossa visão de mundo, refletir uma série de coisas, a gente nem sabe que isso está refletindo. Por quê? Porque isso entrou e a gente não filtrou nada, entrou lá, como muita coisa faz. Então, eu penso que um bom professor é aquele que, quando organiza sua aula, independente do tema que ele vai trabalhar, que a gente fala, às vezes, acha que determinados conteúdos da área de ciências naturais ou da própria matemática, porque são fórmulas, né, que isso não tem ideológico, tudo tem, porque quando eu escolho uma coisa, dou mais ênfase para essa, para aquela, é porque ali tem algo que eu acho isso mais importante. Então, está refletindo, sim, né? Valores, etc. Então, eu penso assim, que é tentar fazer isso. Agora, isso não é fácil, sobretudo quando você tem uma turma de 30 alunos. Não é fácil. A gente observa dentro de uma sala de aula, inclusive na universidade, aluno de todo jeito. Primeiro você vê que tem um aluno ali que ele leu mais coisas na vida. Evidente que isso possibilita o quê? Você dá mais exemplos. Se o cara leu mais romance, você pode dar exemplo. Sei lá, você pegar o autor paraibano, José Lins do Rego, você fala para ele do escritor, das obras do escritor, ele lembra, então isso te facilita dar aula. Ou se o sujeito ele costuma assistir filme, então você pode falar Bacurau, olha, não Bacurau. Agora, numa sala, hoje em dia, nem na universidade, você fala, às vezes eu falo, então, gente, vocês lembram lá no Bacurau, tinha uma cena, Bacurau, o que é isso? É peixe? Né? Se um aluno da universidade só escuta música sertaneja, que não tem letra que preste, que esses cantores mais gemem e grita do que canta. Ou seja, não tem nem oportunidade de ouvir uma boa voz. O que você quer desse povo? Então é difícil dar. Então você tem mais, porém, por outro lado, eu fiquei bravo agora, é que eu não gosto dessas coisas. Por outro lado, é a realidade, né? Aí tem certas coisas que, então, às vezes não dá, quando eu falei de recurso, às vezes não dá para fazer uso como exemplo. Aí você tem que fazer igual o Marcelo, né, Marcelo? Não sei se ele ainda está aqui. Se Marcelo estiver aqui, ele pode até falar. Um dia vocês podem chamar Marcelo para ele contar a experiência dele. Ou fazer igual o Marcelo, ele pega os romances para dar aula de clima. Aí, com isso, o aluno acaba tendo que ler o romance e ele aproveita, porque é assim que tem que fazer. Se você quer trabalhar com literatura e os alunos não leram, eles vão ter que ler. Não adianta você trabalhar com uma coisa que eles não leram. Ou você quer trabalhar com um determinado filme, vai ter que usar o filme. Não adianta esperar se eles viram o filme. Porque se o cara só vive assistindo essas porcarias da TV aberta, né?
ele não tem oportunidade de assistir um bom filme, porque raramente aparece um bom filme, né? Só enlatado norte-americano. Esse filme começa explodindo, explode no começo. A primeira coisa, quando abre a tela, assim, é só fumaça. Depois, mais um pouquinho, explode outra coisa. É só explosão. Sem dizer que o filme termina, mataram quase 80% do elenco, né? É tiro e morte o tempo todo. Filme norte-americano, se não tiver explosão, por isso que gastam muito dinheiro nesses filmes. Bom, mas é isso, vou parar aqui. Mas eu penso que, para fechar a história, penso assim, que a solução é estudar, é conversar com os outros, é depois que terminar a universidade. Quando fala estudar, as pessoas acham que tem que fazer pós-graduação. Não é exatamente isso. Estudar não precisa estar num programa de pós-graduação. É estudar, é juntar com os colegas, fazer grupo, certo? Já que a universidade não tem espaço para escola pública ou básica, precisa se esperar dela, não. Forma um lugar, vai na própria escola, às vezes. Vamos tudo, né? Ou cada reunião faz numa escola para passear. Inventa, cria. Eu acho que o professor tem que ser criativo. Essa já é uma outra característica que torna o cara, a pessoa, ou o homem, a mulher, ser um bom professor ou professora. Né? Mas é isso, tá? Professor, temos assim só mais um inscrito, né? O Samuel. Samuel? Boa noite, professor. Boa noite. Bom, eu sou aluno aqui do curso de Geografia, aqui da Universidade Regional do Cariri. Sou monitor da professora Adeliane. E eu tenho uma pergunta bem simples e ao mesmo tempo complexa, né, de se responder. O professor citou a respeito do currículo, né? Sabemos que o currículo ele envolve toda a escola. E o senhor citou também o currículo oculto, que ele é aquele currículo que ele acontece, não sendo aquele currículo que está no papel, mas aquele currículo que ele acontece sem ser aquele imprevisto, que acontece dentro da sala de aula. Eu gostaria de saber como o professor de geografia pode se dar com essas questões do currículo oculto dentro da sala de aula. Principalmente o professor que daqui a pouco vai começar, né? Como eu, estou no 8º semestre, daqui a pouco vou ter que enfrentar esse desafio. Eu já venho enfrentando o estágio. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Mas eu acho que a resposta para essa questão que você coloca está mais ou menos dentro daquilo que eu coloquei antes. O currículo oculto, ele é aquilo que não está escrito lá no nosso plano, né? Mas de que ele está no nosso comportamento, na relação que a gente tem com os alunos, né? E tem diversos exemplos. Então, eu penso, como resolver isso? Primeira coisa, conhecer quem são os seus alunos, de onde eles vêm, quem eles são. Porque eu falei da história da música lá, mas pode ser muitas outras coisas. Então, você conhecer até a cultura deles, né? Isso você pode fazer fazendo diagnósticos, né? Quando você entra para a sala de aula, tentar fazer um diagnóstico. Agora, se você já sabe previamente, ou porque alguém já fez, porque a escola já sabe com quem ela lida, qual a comunidade que ela trabalha, isso você já pode avançar mais, né? Mas caso não exista nada disso, primeiro é conhecer, saber, e depois eu comecei a entender um pouco a vida deles. Então você vai dando aula de geografia e ao mesmo tempo tentando entender por que eu falo isso. Porque é importante, porque às vezes determinados conteúdos podem ser melhores assimilados por eles, internalizados de forma mais consciente, quando o professor entende quem são eles. Porque às vezes você pode estar trabalhando com conteúdo, eu já passei por várias experiências, que você acha que é interessante para eles, e pode ser até um incômodo para eles. Só um exemplo. Uma vez eu queria de todo jeito trabalhar com o espaço vivido do aluno. Aí, esses alunos que eu trabalhava, isso há muitos anos, eu era na escola básica, eles moravam numa área
na beira de um córrego lá, de um curso d'água, de um ribeirão, sei lá. E esse riozinho que eles moravam, era, na verdade, virou, né? Continuava um rio, né? Um rio pequeno, ribeirão, sei lá. Mas ele virou um lugar onde o esgoto corria. Tanto que eles não viam como um rio, né? Como um curso d'água. Eles não reconheciam que era um lugar de esgoto. Aí eu queria trabalhar e eu queria começar por essa situação, né? Que eles viviam. E aí isso foi criando neles uma irritação muito grande. Eu não entendia por quê. Porque na minha cabeça, que o discurso teórico da geografia dizia que ia trabalhar com a realidade do aluno era importante. Só que eu estava trabalhando uma coisa que os incomodavam, que eles não estavam querendo falar de um negócio que para eles era do cotidiano. O cara abria a janela da casa, e olha que a casa nem era grande coisa, e já sentia, né, aquele cheiro lá. Então ele queria, na verdade, era aprender sobre outras coisas. Como resolver isso, né? Não vou falar aqui como foi, mas foi um longo trabalho, porque eu queria que ele tivesse consciência disso, né? Não necessariamente que ele fosse responsável para despoluir aquele lugar, porque ele não era responsável por isso, mas responsável de ele não tinha poder suficiente, porque isso exige uma política muito maior, porque a poluição já vinha de longe, né? E também porque aquele povo que morava ali não tinha saneamento básico, então precisa do poder público. Então, o que ele poderia fazer era reivindicar essas coisas, né? Aí sim, se juntar com o povo lá que morava lá, e acho que isso seria não sei se é a única. Porém, demorou para conseguir, viu, chegar nisso. E era muita resistência. Então, eu digo que você tem que conhecer. Às vezes, aquilo que você acha que pode ser bom para eles, não é. Então, você tem que entender eles. Quem são essas pessoas? E isso é geografia. Entender o lugar deles, onde eles vivem, quais são as perspectivas, o horizonte que eles têm, até onde eles enxergam. Em geral, dependendo do lugar, os alunos são conformados com aquela situação. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas é possível. Possível. É só você assumir a tua profissão e fazer ela com dedicação. E não espere que ela seja... Você vai sempre sair da sala de aula feliz. Tem dia que você sai triste. Mas qualquer profissão é assim. Para você evitar isso, você tem algumas alternativas. Ganhar na loteria, que é difícil. Qualquer coisa, viu? Eu acho que uma opção é morrer, porque aí você se livra de tudo isso. Porque qualquer profissão acho que tem esse problema. Que milionário seria uma alternativa. O problema é que você pode ser roubado também, né? Mas, enfim, não desista, vai fundo, estude, questione, tenta entender qual é a realidade, não desista. E sobreviva a tudo isso e aproveite os momentos de felicidade, aproveite muito, que eles não são sempre. Então, assim, pequeninha coisa boa que aconteceu, você já aproveite, faz dela, sabe? Vai ter que aprender as coisas pequenininhas, a gente tem que comemorar, porque os problemas são muitos, tá? Mas é isso. Com certeza, professor, são muitos desafios, né? Mas também são muitas alegrias, né, nesse processo também, né? Gostaria de agradecer, né, a todos, né? Convidar mais uma vez a professora Maria Soares, né, para um agradecimento a todos, ao professor. Professora Maria. Então, que bom, né, que chegamos a esse momento com tantas reflexões importantes, de uma forma, né, tão simples, né, que Antônio nos colocou. Aproveitamos para agradecer a todos aqueles, né, que chegaram aqui para ter esse dedo de prosa, né,
conosco. Como eu disse no início, nós temos aqui alunas e alunos atuais do curso, temos também, né, ex-alunos recentes, aqui vou colocar algumas pessoas, né, a Franciliane, que está vindo, todas as nossas, né, prosas, ex-alunos, né, do LEG também, que chegaram por aqui, como o Wallace, a Rita de Cássia, nós temos também aqui o Jatanael, temos o Flávio, né? Se eu esquecer alguém, me perdoe. Temos ex-alunos também, como o seu Francis Jones, né? Temos aqui os alunos, aqui o Carlos Alberto, temos eu estou colocando os da casa, né? Não conheço aqueles que vêm de fora, nós vimos que tem muitas pessoas que estão também prestigiando, né, essa nossa conversa. Temos alguns alunos, como a Girleide, né, que a Elisângela, que vieram, a professora Hilda, né, que já foi falada, a Elaine, né, que é professora, foi professora da UVA até em Sobral, até recentemente, professora Jaqueline, que é nossa professora aqui de escolas da região. Então, assim, eu não vou colocar todas as pessoas, me desculpem aquelas, mas eu queria, em nome desses que eu citei, né, agradecer a presença de vocês e principalmente ao professor Antônio, pela gentileza, né, de ter aceitado o nosso convite e ter, né, colocado gentilmente o livro, né, nós vimos aqui muitas pessoas, né, colocando da importância desse livro para quem está fazendo monografia, né, para quem está fazendo, né, a sua entrada no ensino de geografia, no ensino fundamental, como nós vimos, e também, novamente, agradecer todos aqueles, né, que estão até esse horário, né, e ainda, Antônio, tem pessoas querendo fazer perguntas, assim, a Deliane teve, inclusive, né, que pedir para paciência por conta do horário, porque a gente não sabe, né, se até que horário poderia contar com você, né, e devido ao cansaço. Mas é isso, Adeliane, espero não ter falado muito, né, e volto a palavra para você fazer os encaminhamentos finais. É só agradecer, né, em nome do laboratório, reiterar esse agradecimento, como a professora Maria já falou, né, em nome do Laboratório de Ensino de Geografia, bem como do Grupo de Estudo e Trabalho, né, Ensino de Geografia e GESTIGE, agradecer a todos que estiveram conosco, né, principalmente ao professor Antônio Carlos, como a professora Maria colocou, dessa forma tão simples, né, tão tranquila, está trazendo essas experiências e nos fazendo refletir, né, e crescer enquanto profissionais, professores de geografia, né. Na oportunidade, né, gostaria de convidá-los, né, para o nosso próximo Dedo de Prosa, né, que acontecerá no próximo dia 18 de agosto, né, às 19 horas, e que esse próximo, né, Dedo de Prosa, o quarto, né, contará com a participação da professora Maria Daílza Martins de Albuquerque, né, conhecida como a Dada Martins, né, também da UFPB, né, e estejam todos, né, sintam-se todos convidados, né, agradecer aos alunos do laboratório, né, inseridos no laboratório de ensino de geografia, né, pois sem eles, né, esse evento ele não poderia ser possível, né, e desejar uma boa noite a todos, né, dizer que aguardamos todos vocês, né, e demais para o nosso próximo Dedo de Prosa, né, uma boa noite a todos e a todas. Espero que tenha sido proveitoso, assim como eu saio diferente, cheio de conhecimento, né, novos aprendizados ouvindo o professor Antônio Carlos Pinheiro. E aí, professor? Oi, pode falar. Não, eu só queria vontade. aproveitar falando do livro, vocês podem espalhar o livro, viu? Porque não tem pretensão de ganhar dinheiro. Pode espalhar, já é para esse fim mesmo. E eu estou terminando de transformar um outro, também em digital. A hora que eu terminar, eu também passo para Antônia, e aí a Antônia vai espalhar. Espalhe para todo mundo. Pode espalhar esse livro.
Todos os que eu mandar aí. Esse aí que do Vida de Professores e o outro que é da minha pesquisa de doutorado também. Na hora que eu tiver terminado, eu passo, que aí vocês usam também, porque não vale a pena reimprimir, que quem fica com o dinheiro não é a gente, né? Só se vender muito. Mas eu também não estou afim de... Acho que é mais democrático. Mas eu agradeço, muito obrigado. E também a gente faz umas reuniões com o grupo de pesquisa daqui, que é o GPEG. Aí, quando tiver, eu passo o link para a Antônia Carlos. Aí ela espalha também, tá bom? Obrigado, viu? Sim, com certeza. Muito obrigada pela gentileza, professor. E pedimos só um pouquinho, né, se possível, o professor ficar na sala mais um minutinho para a gente fazer uma foto com o pessoal do LEG. Pode ser.